Talvez o problema não esteja no tempo, não esteja nas pessoas, não esteja nas circunstâncias, mas talvez o maior bloqueio da sua promessa esteja dentro de você. E o problema é que enquanto você continuar olhando para fora, você vai ignorar aquilo que Deus deseja, precisa tratar por dentro. E é sobre isso que a gente quer falar no vídeo de hoje. Então vamos juntos, pois eu não tenho dúvidas de que Deus vai ministrar algo poderoso ao seu coração. E o fato aqui, queridos, é que existe uma versão sua que ainda não pode viver o que Deus prometeu. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não libera a promessa antes de você viver a transformação. E o primeiro ponto para o nosso entendimento aqui é que você vai ver que muitas vezes, queridos, e na maioria delas, você diz que é forte, mas na verdade não aceita ser tratado. Quantas vezes, nós falamos, sabe, que não, Deus faz isso, faz aquilo, mas quando Deus quer tirar de nós o que precisa ser tirado, sabe, e essas coisas têm travado, têm impedido, o alcance, o realizar da promessa, a gente questiona Deus, a gente não aceita. É como Naamã, Pois a palavra de Deus vai nos dizer, no segundo livro de Reis, no capítulo 5, a respeito de Naamã, que ele desejava a cura, ele queria ser curado, mas a cura precisava ser do jeito dele. Ele desejava ser curado, mas não desejava o método. Então muitas vezes nós agimos assim também, nós queremos a bênção, mas a bênção precisa vir no nosso método, na nossa metodologia, do jeito que nós acreditamos que tem que ser, do nosso processo. E aí você vai ver que é duro, sabe? É triste, queridos, mas é a mais pura verdade. Tem pessoas hoje que estão perdendo um milagre porque não aceitam o processo. Pessoas perdem a promessa porque não entendem, não aceitam o processo. E aí você há de concordar comigo que, infelizmente, queridos, o orgulho ele acaba por nos impedir de acessar aquelas coisas, aquelas bênçãos, aquelas vitórias que a humildade nos liberaria. Segundo ponto para nós, queridos, são feridas, não tratadas, sabe? E aí você vai ver que muitas vezes nós chegamos ao ponto, de orarmos a Deus, por promessas, clamamos a Deus por promessas, mas carregamos dores que distorcem as promessas. Muitas vezes Deus quer nos dar uma certa vitória, uma certa bênção, mas nós, por conta de dores que trazemos, no nosso interior, nós quantas vezes julgamos aquele livramento, aquela bênção de Deus, sabe, como um pesar de Deus para as nossas vidas, como uma punição de Deus para as nossas vidas. É como aquela situação de um relacionamento, a pessoa vive um relacionamento tóxico, pesado, abusivo, sabe, e ela está orando a Deus por restauração ou por transformação que seja, aí Deus vai e tira tal pessoa da vida dela, e quando na verdade isso era um livramento de Deus para a vida dela, ela acha que Deus está punindo ela. Entende? Você já ouviu de pessoas assim, de situações assim? Isso é muito comum, queridos. E aí você vai ver que muitas vezes é assim que agimos, é assim que pensamos, e por ter esse padrão mental, nós acabamos, queridos, por interpretar os livramentos, as bênçãos, sabe, o agir de Deus nas nossas vidas da maneira errada. E é por isso que muitas vezes, sabe, antes de liberar a bênção sobre nós, Deus vai querer nos tratar, Deus vai precisar nos tratar, nos curar, nos moldar. Por isso que antes de liberar a promessa, Deus precisa liberar a cura. Por isso que antes de nos dar acesso à bênção, à vitória, Deus precisa nos curar primeiro, queridos. A pergunta aqui para nós é: você aceita ser tratado por Deus? Você aceita ser curado por Deus, ser curada por Deus? Você aceita receber, sabe, o tratamento de Deus sobre a sua vida? Ainda que isso venha lhe causar dor, você aceita? Porque vocês vão ver que tem muitas pessoas que não aceitam. Dizem que sim, mas na verdade não. E o terceiro ponto para nós aqui, queridos, entendermos isso, é quando nós possuímos uma identidade errada, sabe, de quem nós somos.
né? Inclusive eu acabei agora de sair de uma mentoria, estou gravando esse vídeo aqui, aonde num dos cernes, né, dos pontos focais que nós chegamos nessa nossa aula, né, da mentoria de hoje foi exatamente isso, a falha na identidade. Porque se a pessoa não age, se a pessoa, né, se nós, né, não agimos, se nós, sabe, não nos vemos dignas, sabe, merecedores, né, de coisas maiores e melhores de Deus, ainda nessa terra, queridos, isso não está ligado a outra coisa a não ser as nossas identidades, a não ser quem nós somos em Deus, queridos. Entende? Então esse é um dos problemas também que acabam por interferir, por atrapalhar, por nos impedir de acessarmos as bênçãos de Deus. Quando eu e você temos uma identidade quebrada, uma identidade em Deus faltante, né? Faltando partes, vocês vão ver que Deus ele precisa restaurar isso primeiro também, antes de nos dar a bênção. Eu sei, queridos, que você deseja, que você almeja, que você anseia pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas promessas, mas antes disso, você almeja também com a mesma intensidade, o mesmo vigor, a mesma força, sabe? Por ter um caráter ilibado, por ter uma identidade de filho e de filha, sabe? Ilibado, completo, pleno em Deus. Você deseja isso com a mesma intensidade? Porque você vai ver que muitas vezes você está pedindo, sabe, coisas de filho, de fato, né, de filho de Deus, mas ainda com identidade de servo. Você muitas vezes quer desfrutar de uma bênção, de uma promessa de filho, mas ainda está com uma identidade, com atitude, com pensamentos, com palavras de servo de Deus. Eu posso te falar uma coisa do fundo do meu coração aqui, queridos. Antes de Deus mudar a sua história, Deus quer mudar, sabe, o seu interior. Antes de Deus mudar o seu exterior, né, ele precisa primeiro mudar o seu interior. Porque enquanto a sua identidade não muda, a sua realidade não acompanha, queridos. É duro isso, mas é verdade, eu vou repetir. Enquanto a sua identidade não muda, a sua realidade não acompanha. Tá entendendo? E aí, para a gente caminhar para o encerramento desse vídeo aqui, um quarto ponto que pode estar nos bloqueando, né? Te bloqueando, te atrasando, te impedindo de viver, de alcançar, de conquistar, sabe? Tudo aquilo que Deus tem para você, queridos, é o medo de sustentar a promessa. Como assim, Paulinho? Você pode perguntar, né? Como assim, Paulinho, sustentar a promessa? Medo. Isso acontece quando você, lá no fundo, queridos, você pode até dizer que não, mas muitas vezes lá no fundo você tem medo de receber a promessa por não dar conta de sustentar essa promessa. Ah, mas eu não tenho medo não, Paulinho, eu quero receber a bênção, é? Mas me diz aqui, o que seria de você se você recebesse uma bênção de Deus hoje, sabe? E amanhã, por conta de não ter maturidade, de não ter capacidade, sabe, de sustentar essa promessa, perder tudo e voltar para um estado pior do que o estado inicial. A dizer que você não tem medo do que as pessoas falariam de você, como as pessoas olhariam para você, como as pessoas reagiriam a seu respeito, das brincadeiras de mau gosto que as pessoas fariam a seu respeito com você. Você não tem medo disso? Se você não tivesse medo disso ou preocupação, você já estaria fazendo o que você sabe que precisa fazer, mas te falta coragem para fazer. E muitas vezes essa falta de coragem está relacionada, está ligada diretamente ao que as pessoas vão dizer a seu respeito. Tá entendendo? Então você vai ver que tem promessas que você já pediu a Deus, né, e pagou preço ali, né? E quando Deus começou a mover, você recuou, com medo, sabe, de não ser capaz de sustentar. Eu tenho um ditado que diz, né, que o mesmo Deus que dá o gado, ele também dá o pasto, querido, para alimentar o gado. Eu não estou falando que você é gado, não, tá? É só uma metáfora, né? Ou seja, o Deus que dá a vida, né? Ele também nos dá todo o recurso necessário, queridos. Então você vai ver que a chave para nós aqui é a seguinte, que muitas vezes você não precisa, sabe, de fato estar pronto, você precisa estar disposto, disponível para Deus, entende?
Agora me escuta uma coisa aqui, queridos. Deus não está te bloqueando. Ele está tentando te libertar de você mesmo. Deus não está te bloqueando, não está te impedindo. Pelo contrário, Deus ele está tentando te livrar de você mesmo. Isso é sério, isso é forte, queridos. Porque se você for parar para pensar e pensar com verdade, queridos, responder com verdade, o maior inimigo da promessa não é o tempo, não é o deserto, não é o Satanás, não é, queridos. O maior inimigo da promessa é a versão antiga, envelhecida, sabe, de você mesmo. E é essa versão que Deus quer destruir para, sabe, que nasça, né, para que se construa uma nova versão de você mesmo e que resista ao processo. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus quer para você, queridos. Porque quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Quando você se alinha na terra, o céu se alinha na eternidade. E quando você se rende aqui, a promessa encontra espaço aqui. Eu vou repetir isso. Quando você se rende aqui, a promessa encontra espaço aqui. Você pegou isso? Você entende dessa forma? Então, querido, se essa palavra falou com você, se essa mensagem ministrou o seu coração, não ignore. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você ama e que precisa, você sabe que precisa ouvir essa palavra também. E comente aqui assim, Deus trata em mim. Deus trata em mim. Fazendo isso, queridos, você está de fato não apenas manifestando, sabe, para si mesmo, mas para os céus, que você está dando livre acesso a Deus para tratar na sua vida, aquilo que precisa ser tratado, queridos. Ok? Eu vou também deixar um link aqui para que você torne-se um membro patrocinador, apoiador desse canal. Fazendo isso, você nos abençoa, ok? E nos ajuda a alcançar mais vidas com essa palavra, queridos. Vou subir um segundo link também, na descrição desse vídeo vai estar também o segundo link, que é para o nosso grupo de WhatsApp. Ali diariamente eu subo mensagens, reflexões, palavras, louvores, tudo isso para abençoar a sua vida, queridos, para abençoar a sua semana, o seu dia a dia. E também subirei o link da nossa mentoria Desafiando os Gigantes. Eu não sei quais os gigantes que você tem enfrentado nesse tempo, queridos, que tem te travado, te paralisado, te bloqueado e impedido de viver aquilo que Deus deseja que você viva, aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, mas muitas vezes existem bloqueios que estão te impedindo de acessar essas bênçãos, essas promessas. Se você é essa pessoa, o seu lugar é nessa mentoria, tá bom? O link também vai estar na descrição. Vai ser uma honra, vai ser um prazer caminhar com você ali. Deus já tem nos ministrado e tem nos abençoado poderosamente. Eu tenho certeza que isso é para a sua vida também, tá bom? Então é isso, fico por aqui. Faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração.